Carta 25. Meu querido e honrado Pai, é com a mais profunda emoção e tristeza que dou a dolorosa notícia da morte de Lázaro. Por entre o som baixo dos chorosos lamentos de suas desoladas irmãs, sobre seu corpo sem vida, e com minhas lágrimas quase cegando meus olhos é que te escrevo. A mão do Senhor caiu pesadamente sobre essa casa e derrubou sua coluna. Destruiu o carvalho em volta do qual se agarram suas irmãs como vinhas, videiras em sua dependência e confiança na sabedoria e amor dele. Agora elas estão prostradas ao pó, aturdidas pelo golpe súdito e misterioso da providência de Deus. Já te falei do nobre caráter de Lázaro, numa carta anterior, querido Pai. Como escrevendo na sala dos escribas no templo, tem sustentado a mãe e irmãs, enquanto elas, em suas afeição, trabalhavam em bordado, no que possuem delicada habilidade, para aliviar a luta dele. Entre os jovens de Israel, Lázaro era considerado pelos mais velhos como um exemplo de virtude filial, fraternal e um trabalhador honesto. Outras donzelas eram orientadas para seguir o exemplo de suas irmãs Marta e Maria, exemplo de piedade virginal e diligente economia doméstica. Sua moradia humilde era um lar de hospitalidade e cortesia. É ali que o profeta de Deus, Jesus, gosta de frequentar, toda vez que os seus grandes trabalhos lhe permitem. Quase da mesma idade, uma amizade sagrada nasceu entre ele e Lázaro, que amava tanto o bendito ungido de Deus, que prontamente teria dado sua vida por ele. Já te disse, querido Pai, que casa feliz eu vi, quando Jesus completava o número. Ele costumava permanecer com eles quando não estava pregando, ou quando desejava descansar 1 ou 2 dias de sua cansativa vida. Tanto que passaram a olhá-lo como um da família. Maria inventava formas de homenageá-lo e de demonstrar respeito e afeição, fazendo capas de seda para os livros dos profetas que Lázaro copiaria, os quais presentearia o seu amado amigo, enquanto Marta parecia estar pensando no que e como lhe daria conforto, preparando-lhe todas as guloseimas. Jesus encontrava sempre ouvinte para suas palavras de verdade e sabedoria, como Maria, que gostava de sentar-se aos pés dele e ouvir a linguagem de ouro de seus lábios sagrados. Ele não pensava em comidas ou bebidas. Um dia, quando eu, com Maria e Lázaro, estávamos ouvindo seus celestiais ensinamentos, dominada pela admiração e centrado interesse, Marta, que estava preparando a refeição, veio e desejou que Maria fosse ajudá-la. A querida e piedosa moça, porém, não atendeu nem a ouviu, esquecida de tudo mais, nutrindo-se do alimento celestial que saía dos lábios de Jesus. Ele estava nos falando do reino de Deus, das glórias do céu e da necessidade de santidade para entrar e viver lá. Afinal, Marta, vendo que Maria não a ouvia, apelou para Jesus dizendo alguma coisa severamente: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado para servir sozinha? Manda-a, portanto, a ajudar-me. Nós nos voltamos surpresos ao ouvi-la. Ela, que era habitualmente tão gentil e boa, esqueceu por esse modo o que era devido na presença do profeta. Lázaro ia falar para desculpar a irmã, que parecia estar muito aborrecida com seus encargos domésticos, quando Jesus disse amavelmente: Marta, Marta, tu estás cheia de cuidado e perturbada com muitas coisas. Tua casa toma muito teu tempo e pensamentos. Neste mundo, só um cuidado é verdadeiramente merecedor da consideração dos homens, o qual é prover o necessário alimento da alma, pois o corpo perece. Maria escolheu mais sabiamente do que tu. Enquanto cuidas mais das necessidades do corpo, ela se preocupa com aquelas necessidades do espírito, e assim detém aquela boa parte que não lhe será tirada. Não penses, amada Marta, em uma vida suntuosa para mim.
que não tenho bens terrestres, nem mesmo onde pousar a minha cabeça. Não nos diga isso, ó, não digas assim, querido Senhor, exclamou Marta, subitamente em lágrimas, às palavras tocantes de Jesus. E jogando-se impulsivamente aos pés dele, disse: Essa casa é tua casa, sempre debaixo deste teto. Enquanto eu tiver um acima de mim, tu terás onde descansar a cabeça. Não digas assim, meu Senhor. Estávamos todos comovidos com o patético fervor de Marta. Jesus ergueu-a e disse gentilmente: É teu amor por mim, eu bem sei, que te faz tão cuidadosa e preocupada de prover-me a tua generosa mesa. Mas eu tenho um alimento que tu não conheces. Ensinar as verdades de Deus, como tu me encontraste ensinando antes. É para mim comer e beber, pois nisso estou fazendo a vontade de meu Pai, que me enviou. Tenho sido minuciosa em dar-te, querido Pai, esses detalhes das relações domésticas existentes na casa de Lázaro, da suave amizade que residia no coração deles em relação a Jesus e do seu amor familiar e fraternal por eles. Podes agora entender por que, quando Lázaro adoeceu depois de sua laboriosa vigília, copiando os manuscritos para o centurião romano, foi enviada imediatamente uma mensagem a Jesus, que estava em Betabara, além do Jordão, chamando-o. Um médico de Jerusalém, a quem o nobre Caifás havia enviado a Betânia, ao saber da súbita doença do jovem secretário, a quem era grandemente afeiçoado, porque toda a gente que o conhecia o amava, declarara que Lázaro corria o perigo de uma morte súbita, causada por uma hemorragia interna dos pulmões. Por que então, podes perguntar, querido pai, chamariam eles Jesus quando a morte era certa? Jesus, podes acrescentar, não era médico, ou se tivesse sido, não poderia inverter a sorte do moribundo jovem? O fato, querido pai, de que nessas circunstâncias Marta e Maria mandassem chamar Jesus para vir e curar Lázaro, mostra que não era como médico humano que desejavam sua presença, mas como profeta de Deus, fazedor de milagres. Isso prova e provará, espero, queridíssimo Pai, que elas, melhores conhecedoras de seu poder e que lembravam o poderoso milagre de Naim, acreditavam seguramente que ele poderia salvar-lhes o irmão. Quem tem maior intimidade com as pessoas as conhece melhor. O envio da mensagem das irmãs de Lázaro a Jesus para que se interpusesse entre a morte e a vida dele é uma evidência de que acreditavam que Jesus não só tinha o poder dos milagres, mas também o poder de impedir a morte, e elas mesmas tinham testemunhado suficientes exemplos desse poder para dar-lhes fé na sua capacidade de salvar-lhes o irmão, sabendo ainda que seu amor por Lázaro certamente o levaria a exercê-lo. Minha última carta encerrou-se com a informação da partida do mensageiro. Depois que ele saiu da nossa vista e o último eco dos cascos dos cavalos cessaram de ser escutados pelos anelantes ouvidos de Marta, entrei novamente no quarto onde Lázaro jazia. Ele estava branco como mármore, seus grandes olhos negros pareciam ter 2 vezes mais seu tamanho e brilho habitual. Ele respirava com dificuldade e a cada momento seria compelido a ter sua cabeça levantada para livrar a boca das golfadas de sangue que estavam constantemente borbulhando das fontes partidas de sua vida. O privilégio da ternura de Maria era assistida por Raquel, prestar a Lázaro esse serviço de amor. Quando ela se curvava sobre ele, olhando com amizade ansiosa sua face pálida e intelectual, observando qualquer sombra de mudança que a asa negra da morte progressiva lançava sobre ele, eu pensava que jamais tinha visto um ser mais adorável. Quem podia deixar de amá-la
ao olhar a beleza de sua face, a luz brilhante de seus olhos escuros, que agora brilhavam com uma tristeza fraternal, a graciosa expressão da sua cabeça orgulhosa e semelhante à de Rebeca, e o soberbo contorno de sua figura, na qual amor e majestade pareciam misturar-se para moldar uma segunda Eva. Quem, ao admirar a pessoa dela, podia deixar de amá-la e admirá-la? Esqueci no momento o jovem moribundo em redor, de quem os seus braços cor de neve estavam enlaçados. A cabeça dela reclinada ao peito, suas tranças negras como a asa de um corvo, bronzeadas pela luz cambiante, soltas e flutuando acima dele, e sobre o seu travesseiro, como um rico véu tecido de seda negra e fios de ouro. Este foi um puro ato de grata adoração para a restauração de seu irmão e de santo amor pelas bênçãos conferidas a si mesma. Comecei essa carta informando-o da partida do bom, generoso e piedoso Lázaro. Ele caiu no sono da morte como uma criança adormece nos braços de sua mãe, gradualmente debilitando-se com a perda de sangue e ficando mais e mais fraco, até que seus olhos se fecharam pesadamente. Caiu no sono da morte quando seu pulso cessou de bater e o seu nobre coração, não mais palpitando como um pássaro fugitivo sob a pressão leve da mão, parou. Demasiado tarde foi Jesus chamado. Amanhã será o enterro de Lázaro. Ah, quão subitamente pereceu o mais nobre jovem da Judéia. Adeus, querido pai. Meu coração sofre. Não posso escrever mais. Depois de amanhã volto a Jerusalém, quando te escreverei de novo. Disseste na tua última carta que partirias breve do Egito para a Judéia, com o propósito de levar-me de volta ao meu querido nativo vale do rio. Que o Deus de Abraão te preserve na tua jornada e te traga em segurança aos braços de tua afetuosa filha, Adina.